Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. E fui designado para estar aqui com vocês e fazer a transmissão de hoje do Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista. Para mim é uma grande alegria, uma enorme satisfação novamente estar fazendo esta transmissão e na companhia de vocês. Acredito que vocês já se prepararam antecipadamente para a realização deste Evangelho. Em todo caso, vamos relembrar algumas atitudes que não podem ser esquecidas. Em primeiro lugar, cuidados com a vigilância durante o dia todo. Em segundo lugar, estar de posse do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E em terceiro lugar, já ter preparado a água potável a ser fluidificada. Como já dissemos antes, pode ser em uma jarra coletiva ou individualmente em um copo para cada pessoa. Além disso, a gente aconselha também que preparem uma lista dos necessitados de seu conhecimento e que serão lembrados nas vibrações do final desta transmissão. Muito bem, vamos então dar início ao nosso Evangelho de hoje com a prece inicial. Então vamos nos preparando para a prece inicial, concentrando nossos pensamentos na imagem de Jesus, tal qual cada um de nós o conhece. Na minha maneira de ver, na minha preferência, eu sempre imagino Jesus com os cabelos longos repartidos ao meio, o rosto sereno e tranquilo, uma veste muito alva e longa, cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até aos pés. E o Mestre irradiando uma luz suave, uma luz muito aconchegante e que se espalha em todas as direções. Desta forma, meus amigos, concentrados nessa imagem de Jesus, façamos a nossa oração inicial. Mestre amigo, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, e somos muito agradecidos pela oportunidade e pela possibilidade de realizarmos esta reunião de estudo e de aprendizado do seu Evangelho. Senhor, além disso, agradecemos também pela presença do mentor amigo, da sua equipe de trabalhadores que conduzem esta reunião no lado espiritual. Também agradecemos pela presença de todos que estão assistindo esta transmissão ou estão sintonizados conosco pelo pensamento. Pedimos a vós, Senhor, e a seus bons espíritos, que nos ajudem na escolha, na compreensão, na elucidação e no entendimento dos ensinamentos de hoje. Além disso, pedimos ainda a ajuda para todos os necessitados que estão acompanhando esta transmissão. Senhor, esteja conosco, que assim seja. Muito bem, me desculpe. É chegado então o instante da leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso assunto de hoje está no capítulo 28, que tem o título Coletânea de Preces Espíritas, o item 3
Subitem 5º. É o estudo da oração do Pai Nosso. E nós estamos na 5ª frase, que diz o seguinte: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos e uma dívida contraída que cedo ou tarde teremos de pagar. Solicitamos a vossa infinita misericórdia, a sua remissão, sob a promessa de empregarmos os nossos esforços em não contrair outras. Fizestes da caridade para todos nós uma lei expressa, mas caridade não consiste unicamente em assistirmos os nossos semelhantes nas suas necessidades, pois consiste ainda no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, repetindo, se faltarmos com ela para aqueles de que nos queixamos? Dai-nos, Senhor, a força de sufocar em nosso íntimo todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouve retirar-nos hoje mesmo deste mundo, fazei que possamos nos apresentar a vós inteiramente limpos de animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor de seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, sem maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Pois vós nos dissestes, nas palavras de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as mortificações do corpo nos fortalecem a alma e seremos levantados de nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte que encontraremos. Em outras existências, os meios de resgatar, de reparar as nossas faltas passadas e de realizar numa nova vida aquilo que nesta não pudemos fazer, para o nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. Luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal resplendente de vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. Muito bem, essas são as anotações de Kardec, comentando e interpretando a frase do Pai Nosso que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nós vamos agora fazer alguns comentários sobre esse trecho, sobre o trecho do Pai Nosso e sobre alguns comentários do Kardec. Muito bem. No Espiritismo, o trecho "perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores",
é interpretado como uma cláusula de reciprocidade e de justiça. De acordo com o Evangelho, segundo o Espiritismo, o entendimento gira em torno dos seguintes pontos. Primeiro, a condição do perdão. Deus não perdoa por um ato de favor isolado. O perdão das leis divinas está condicionado à nossa própria capacidade de sermos benevolentes. Se exigimos perfeição e guardamos mágoa dos outros, não estamos sintonizados com a misericórdia que pedimos para nós mesmos. Segundo ponto, a natureza da dívida. As dívidas perante Deus são as violações das leis de amor. É um compromisso nosso, no Pai Nosso, de reforma íntima. Reconhecemos que erramos e nos propomos a agir com os outros da mesma forma que gostaríamos que a espiritualidade superior agisse conosco. Terceiro aspecto, justiça e não impunidade. Perdoar não significa que as consequências dos erros desapareçam por um passe de mágica. O Espiritismo ensina, desculpe mais uma vez, o Espiritismo ensina que o perdão limpa o coração do ódio, mas a reparação do mal praticado ainda é necessária para o equilíbrio da alma. É a lei da ação e reação. Você faz o que quer e muitas vezes acaba colhendo o que não quer. Outro ponto a ser destacado, a solidariedade humana. A oração nos lembra que somos todos espíritos imperfeitos, em aprendizado neste mundo. Ao dizer nossas dívidas, no plural, Jesus estabelece um laço de solidariedade. Ninguém é tão puro que não precise perdão, nem tão ruim que não possa perdoar. É um ponto muito interessante de se observar. Então, resumindo, pedir perdão no Pai Nosso é, na verdade, um lembrete diário de que a medida que usarmos com os outros será a medida usada conosco. Além dessas colocações, alguns pontos precisam ser esclarecidos. Na visão espírita, o homem não pode ofender a Deus, no sentido da palavra que significa ferir sentimentos, causar raiva ou humilhar. Pois Deus é a inteligência suprema e soberanamente perfeita, não se ofende. Não há como ofender a Deus. Ele é a perfeição absoluta e não se ofende. Então, nós não podemos ofender a Deus. Para o Espiritismo, a ideia de um Deus que se ofende é uma visão antropomórfica, ou seja, que atribui defeitos e paixões humanas ao Criador. Por que Deus não se ofende? Primeiro, sendo perfeito, Deus não possui orgulho, não possui vaidade, nem suscetibilidade. Ele não se sente diminuído pelas ações das suas criaturas. Segundo lugar, Deus governa o universo por meio de leis naturais e morais. O que chamamos de ofensa a Deus é, na verdade, uma transgressão dessas leis. Em terceiro lugar, Deus é visto como um pai amoroso, que compreende a ignorância
e a inferioridade de seus filhos que se acham em processo de evolução. Embora Deus não se sinta ofendido, a transgressão das leis divinas traz consequências diretas para o próprio homem. A ofensa é contra a própria lei do amor escrita na consciência humana. Quando agimos contra o bem, ferimos a nossa própria harmonia espiritual. O castigo, entre aspas, não é uma punição arbitrária de Deus, mas a consequência natural da ação negativa que houvermos praticado. Quem planta o mal, colhe o sofrimento como método educativo para retomar o caminho do bem. A verdadeira falta perante Deus é o tempo que o espírito perde em sua jornada para a felicidade ao escolher caminhos contrários à caridade e ao amor ao próximo. Dessa forma, ofender a Deus no Espiritismo significa ofender a si mesmo e ao seu próximo, afastando-se da harmonia universal que as leis divinas estabelecem. Resumindo, então, para o Espiritismo, a relação entre o homem e Deus é regida por leis naturais e não por sentimentos humanos de mágoa ou vingança. Deus não se ofende. Sendo perfeito, Deus é imune a sentimentos, como raiva ou orgulho ferido. O homem não tem o poder de atingir a grandeza divina. Portanto, o que chamamos de ofensa a Deus é, na verdade, uma transgressão das leis naturais. Ao agir mal, o homem não fere o Criador, mas prejudica a si mesmo e ao seu próximo, criando desequilíbrio em sua própria consciência. O pedido de perdão no Pai Nosso não é uma súplica para acalmar uma divindade irritada, mas uma cláusula de reciprocidade. O perdão das dívidas espirituais ocorre através da lei de causa e efeito, e só nos libertamos de nossas falhas na medida em que nos corrigimos e nos libertamos os outros das falhas deles. O perdão limpa o coração, mas a evolução exige reparar o dano causado. Portanto, a ofensa é o erro do homem contra a harmonia da criação, e o perdão é o mecanismo de retorno a essa harmonia. Deus não perdoa por favor, mas por justiça, permitindo que o homem se reabilite através do amor e da caridade. É o que tínhamos a falar. Fica muito nítido e claro aí o conceito da perfeição de Deus e a incapacidade humana de ofender um ser perfeito. Fica aí anotada também que a verdadeira oração do Pai Nosso não diz perdoai as nossas ofensas. Ele diz perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Era o que tínhamos a comentar no dia de hoje. Caros amigos, é chegado então o instante da vibração. Como sempre ressaltamos, as vibrações são as nossas orações, os nossos pedidos a favor daquelas criaturas, daquelas instituições, daqueles países, ou enfim, de quem está precisando, de quem está em sofrimento, de quem está em necessidade. No início eu falei de preparar a nossa relação,
deixe a relação sobre a mesa que o plano espiritual recolherá e visitará e atenderá, de acordo com a lei, aqueles por quem vocês pedem. Então, com os corações e os pensamentos serenos e tranquilos, acomodados comodamente em nossas cadeiras, fechando os olhos ou não, conforme a nossa preferência, vamos irradiar de nós os nossos pedidos, rogando a Deus e a Jesus pelo nosso planeta, para que a nossa humanidade se conscientize da necessidade de cuidar da nossa moradia celeste, evitando a poluição, o desmatamento, o lixo em excesso. Vamos manter a nossa casa em ordem, para que ela nos responda com um clima amoroso, com um clima ameno e agradável para toda a humanidade. Continuemos as nossas vibrações agora pela nossa humanidade toda. Existem regiões, países, nações que se acham em guerra, bombardeando, atacando uns aos outros, causando morte e destruição de obras, de moradias, de instalações que levaram anos para ser construídas. Vamos rogar a Deus para que acalme o coração dessas criaturas, especialmente de seus dirigentes, e que eles possam ver a necessidade da paz e da ordem, da harmonia e do entendimento, da fraternidade e dos auxílios mútuos. Vamos vibrar também pela segurança e pelo progresso moral da nossa sociedade. Vibremos ainda pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista, por seus trabalhadores, dirigentes, alunos, assistidos. Vibremos pelas nossas famílias e por nossos familiares. Vibremos por nossos lares, para que a luz de Jesus, que hoje penetrou aqui, possa se manter e favorecer a paz e a harmonia entre todos aqueles que convivem conosco. Vibremos ainda por toda a nossa nação brasileira, desde o nosso presidente até o mais humilde dos colaboradores públicos, para que todos eles adquiram a consciência da necessidade de trabalhar pela nação, pelo povo, pelo bem do país, esquecendo um pouco o egoísmo e as vantagens pessoais, e trabalhando pelo bem de todos. Nação rica é aquela em que todos trabalham, em que todos colaboram para o bem de todos. Vibremos também para os doentes e os encarcerados, rogando uma misericórdia vossa, Pai, e vossa Jesus, para esses nossos irmãos em sofrimento. E também, Senhor, vibramos por nós mesmos, sempre carentes, sempre necessitados. Ajuda-nos a manter a vigilância sobre as nossas atitudes. Ajuda-nos a dedicar um tempo maior em busca do conhecimento e do aprimoramento íntimo. Que assim seja, graças a Deus. Mantendo essa mesma harmonia, essa mesma serenidade, esse mesmo clima, vamos fazer a prece final,
em agradecimento a Jesus pela oportunidade que Ele nos concedeu de realizarmos mais este Evangelho no lar. Então, serenos e tranquilos, digamos a Jesus: Mestre amigo, estamos aqui agora, sintonizados convosco, para fazermos a vós o nosso agradecimento pela oportunidade e pela possibilidade que tivemos de realizar esta reunião de estudos. Em primeiro lugar, cabe-nos também agradecer pela presença do mentor amigo que conduziu esta reunião na esfera espiritual. Esse mentor amigo que veio e com a sua equipe de colaboradores tornou a realização deste Evangelho uma realidade possível. Agradecemos ainda a vós, Jesus, pela ajuda, pela assistência que foi dada a todos os necessitados que estiveram em sintonia conosco na realização deste Evangelho. Rogamos a vós para que todos aqueles que assistiram o nosso Evangelho possam despertar para a realidade da vida eterna, para a realidade da evolução, para a necessidade da reforma íntima, da prática do Evangelho em nossas atitudes do dia a dia. Graças te damos por tudo, Jesus, e que a tua luz e o teu amor envolva o nosso planeta e toda a humanidade, envolvendo cada coração humano e trazendo para cada um de nós a sua luz e a sua sabedoria, o seu amor e a sua bondade que são infinitos. Que assim seja. Graças a Deus. Prezados amigos, encerramos o nosso Evangelho de hoje. E antes de despedir, vamos fazer aqueles costumeiros pedidos nossos para que se inscrevam no canal do YouTube da Coligação Espírita Progressista. Ativem as notificações para serem informados das nossas atividades além do Evangelho. Se puderem, divulguem este nosso trabalho. Compartilhem a gravação deste Evangelho com parentes, com amigos, com colegas. É sempre bom a gente falar de Jesus, distribuir a palavra e o ensinamento de Jesus. A nossa humanidade está precisando muito do Mestre para corrigir não só a nossa humanidade, mas todo o nosso mundo e a sua população. São todas ações simples que a gente pede, mas que geram muito engajamento à nossa página no YouTube. Muita gente não conhece a nossa existência, mesmo aqueles que moram no mesmo bairro em que estamos situados. E uma divulgação, às vezes, pode encaminhar um necessitado, alguém que precise de orientação. E a coligação está lá, de portas abertas, para acolher a todos que a procurem. Os nossos mais sinceros agradecimentos a todos vocês. Um grande abraço a todos. E fica aqui a nossa promessa. Daqui 4 semanas, eu estarei aqui de volta. Espero estar com vocês. Durante as outras semanas, companheiros nossos estarão fazendo esta transmissão. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe hoje e sempre. Que a sua luz e a sua paz estejam sempre convosco. Que assim seja,
Graças a Deus.